Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui na presença de vocês, já agradecendo a oportunidade que é sempre me dada aqui, é uma honra estar aqui, com as pessoas que estão pelo YouTube, quem estão presentes aqui. O Ricardo, na semana passada, na palestra que ele fez, ele encerrou o tema com relação a que é ser espírita, né? E ele deu já um pontapé inicial das próximas, né? As próximas palestras, que seriam em relação à lei divina ou à lei natural, né? E aí cada um ficou responsável por apresentar, né, cada uma das leis. E eu vou passar aqui uma introdução. Então eu queria dividir hoje em duas partes, né? Essa primeira parte que seria uma parte, como é que eu poderia dizer, mais didática, trazendo algumas telas aqui, e vou explicando elas a respeito da lei divina. E a segunda parte seria uma parte mais lúdica. Uma experiência que eu vivi e gostaria de dividir com vocês. Espero ser feliz naquilo que eu vivenciei e passar isso para vocês, que tem relação com a lei divina. Vamos lá então. Quando a gente fala em leis divinas, se a gente for falar assim, de um primeiro pontapé, sem a gente olhar nada da codificação, a gente já chega nas frases que tem na nossa oração, que abre e fecha o encerramento dos trabalhos, né? Então vamos lá. Pensei as duas frases. Senhor Deus, Tu és amor, as Tuas leis são aplicadas em nosso benefício. E a segunda, que é quase o final da oração, que eu possa ter forças para entender as Tuas leis divinas. Paz entre os homens, aqui e no espaço. Então a importância da gente, num primeiro momento, aplicar essas leis para nos beneficiar e beneficiar aqueles que são próximos da gente, e num segundo momento, de entender essas leis. Então vamos lá. O que é a definição de lei? Né? Eu peguei só uma definição, que eu achei a mais interessante, que tem uma relação com aquela parte lúdica que eu falei para vocês. É uma regra fundamental que descreve padrões de observação na natureza e na sociedade. Vejam que eu grifei ali, observação na natureza. A gente vai buscar isso mais tarde. O André fez a leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente fala aqui da lei divina, e quando ela foi relacionada, falava primeiramente no Livro dos Espíritos, né? Mas eu vim buscar esse capítulo 1 só para dar um primeiro início e entender como é que é esse desenvolvimento, né? E hoje, diferentemente da última palestra que eu fiz, que eu disse que eu não ia colocar as referências, né? E o Ricardo de Aquino até brincou, né? Disse que eu tinha sacaneado, que eu não tinha colocado nada. Dessa vez não, eu vou colocar, vou pensar, tá? Então, capítulo 1, que o André acabou de ler, não vim destruir a lei. Então, estabelece ali 3 revelações. A primeira revelação é a lei de Moisés, né? São os 10 mandamentos. Não vou listá-los aqui, porque cada um de nós já tem eles guardadinhos na nossa mente, né? E a gente aplica eles sempre. Qual foi esse primeiro passo? Ele era mais apropriado justamente para os costumes da época. Então precisava vir uma lei mais, como é que eu vou dizer, mais rígida. Obrigado, Regina. Mais rígida, para que isso desse um primeiro impacto, né? A segunda revelação é o Cristo. A gente, se for falar do Cristo aqui, vão mais de 100 palestras, né? E a gente não vai conseguir elucidar tudo. Mas ele não veio destruir a lei, ele veio dar um impulso nela, né? Abrir um entendimento maior, e ele vem trazendo os deveres para com Deus e para com o próximo, né? Sintetizou tudo nessa seguinte frase que a gente já conhece bastante: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem uma pessoa desse grupo aqui, o qual eu tenho uma admiração muito grande,
Ele sempre dizia que se a gente só usasse essa frase, não precisaria de mais nada. Não precisaria de estatuto do idoso, da criança, do adolescente, né? O André não precisaria estudar direito, né? Porque a gente só utilizaria essa frase, né? Mas ela é muito difícil de se realizar. Então, a gente tem que ter leis complementares, né, humanas, para que a gente possa superar tudo isso. A terceira revelação é o Espiritismo, que traz uma visão, né, ele vem no momento em que a humanidade estava mais sensibilizada para esse tipo de doutrina, a existência do mundo espiritual e a inter-relação com o mundo material. Vamos em frente. Aí sim, chegamos agora no Livro dos Espíritos. Tá dando para ler legal aí? Ok. O que devemos, lá na questão 614, a pergunta é a seguinte: o que devemos entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica que o homem deve fazer o que ele deve fazer e o que ele não deve deixar de fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. Vamos em frente. Na questão 618, vem a pergunta em relação a essa aplicação de leis, das leis divinas, em diferentes mundos, né? E a resposta dos espíritos diz o seguinte, que ela é específica de cada mundo, de acordo com o grau de progresso desses habitantes, desse orbe. E ela aplica-se de modo a ajudar a esses habitantes que evoluam a partir do seu estágio inicial. Ou seja, partimos, na outra palestra que eu fiz, eu falei sobre isso, né? A gente parte de uma linha, começamos todos de forma igual, ignorantes, sem saber de nada, e vamos, conforme nós vamos alcançando, vamos caminhando, nós vamos adquirindo a evolução. Então, ela começa nesse estágio inicial. Vamos em frente. E onde está escrita essa lei de Deus? Onde ela está? Está na nossa consciência. Então, ela está na consciência de todos. Independente de que grau a gente esteja de evolução, ela está ali. E a gente sabe disso. No Espiritismo, o que ela referenda? A lei divina, também chamada de lei natural, é um conjunto de leis estabelecidas por Deus que regem o universo e a vida, incluindo a vida moral e a vida espiritual dos seres. Ela é considerada o quê? Eterna e imutável. E o conhecimento e a prática dessas leis são fundamentais para a felicidade e evolução espiritual do ser humano. Referente à imutabilidade da lei. A lei divina não muda com o tempo ou com as convenções sociais, pois ela é inerente à natureza das coisas. E como é que a gente atinge a felicidade da lei? O conhecimento e a prática da lei divina são as chaves para a felicidade, pois ela indica o caminho a seguir para o progresso e a harmonia com o universo, nosso com o universo. Consciência. A lei divina se manifesta na consciência de cada ser. É aquilo lá, está lá na nossa consciência. Como uma voz interior que nos guia para o bem e nos afasta do mal, dependendo de como a gente está situado nessa lei, conforme a nossa vibração. Ela vai nos direcionar, ela vai nos orientar, mas somos nós que tomamos a decisão. E o conhecimento é a evolução. À medida em que os seres evoluem moralmente, eles compreendem melhor a lei divina e passam a reformular antigos conceitos, buscando viver em conformidade com ela. Diferença entre a lei divina e a lei humana. A origem da lei divina é em Deus, enquanto a lei humana é criada pelos homens. Até aí, nada de diferente. A validade. A lei divina é eterna e imutável, ou seja, não tem validade. Enquanto a lei humana pode ser modificada ou revogada conforme os costumes, as necessidades, as provações que se tenham nos orbes, né? Qual é o objetivo? Ela visa o progresso e a felicidade do ser, enquanto a lei humana pode ter objetivos como manter a ordem social.
Como eu disse, a lei está dividida em 10 partes. A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e justiça, amor e caridade. Vocês vão ver agora nos próximos episódios dessa série épica, né, cada um que vai apresentar brilhantemente para vocês todas essas leis, né, e que vão dar uma ideia geral de tudo isso que a gente está iniciando agora. Qual a importância para o Espiritismo da lei divina? Compreender e aplicar os princípios da lei natural, o espírita busca viver em harmonia com as leis divinas. Aí a gente volta, nós viemos do que é ser espírita e fomos para as leis divinas. Agora nós saímos das leis divinas para dizer o que é ser espírita, né? Aplicar simplesmente esses princípios dessa lei e buscar viver em harmonia com essas leis, com cada um de nós. Buscando o quê? Aquilo que a gente falou aqui, né, várias vezes. Reforma íntima e a prática do amor e da caridade. Entender as leis divinas é admirá-las e se envolver na caminhada terrena com sentimento, esforço, continuidade, preservação, renovação, solidariedade, evolução, igualdade, com justiça, amor e caridade. Chegamos aqui então nessa parte lúdica que eu falei para vocês, né? Aí eu busco lá aquele conceitozinho, se lembra que eu falei que era para a gente guardar? Da definição da lei, que descreve padrões de observação da natureza. Certo? Então tá, vamos lá. Há poucos minutos atrás, eu estava ali no atendimento do irmão Teodoro, com o Rony, e em conversa com a pessoa que estava sendo atendida, num determinado momento, me corrija se eu estiver errado, Rony, ele cita que uma pessoa chega para ele e diz assim, se você está, né, desequilibrado, tal, não sei o quê, vá à natureza, faça um período de experimentação ali, fique ali, olhe a natureza, contemple e tal. E é justamente isso que eu vou trazer para vocês hoje. Tá? Eu vivenciei, há umas 2 semanas atrás, uma experiência interessante junto da natureza. Eu sou um cara que eu gosto muito de trilha, né? Então, a minha companheira, Carmelúcia, que hoje não está aqui, mas ela também é parceira nisso, então a gente sempre gosta de fazer trilha e tal. Então a gente fez, uma semana antes, nós fizemos a trilha da Costa da Lagoa, né? Alguém já deve ter feito aí, uma trilha maravilhosa, tanto faz pela Lagoa, quanto pelo Ratones, é uma maravilha, né? E aí nós entramos, fomos adentrando, né? A gente fazia um tempo que a gente não fazia essa trilha, então, né, meio que acha até que está se perdendo, não sei o quê. Você vai contemplando, né? Você vai olhando a lagoa, você vai olhando alguns animais, né? Uma fauna que aparece, a gente vê até uns macaquinhos e tal. Você vai olhando para o chão, para as casas e tal, e você passa ali ao léu, observando. A diferença dessa outra trilha que nós fizemos há 2 semanas atrás, que foi uma trilha para adentrar uma floresta. Foi em Urubici, né, na trilha, se alguém conhece, a trilha do Xaxim, na reserva florestal de Urubici. E aí o que tem de diferente nisso, de contemplar a natureza? Estava presente um biólogo, e esse biólogo foi orientando conforme a gente ia entrando na trilha, né? E aí é que vem a diferença. É quando a gente passa, e aí fazendo um paralelo, vou ver se eu vou ser feliz nisso, né? Um paralelo, quando você passa por uma determinada situação, né? E quando você passa e olha em volta aquilo que você tem que contemplar e fazer parte disso. A primeira trilha, como eu falei para vocês, nós fomos lá, sabe? Olha o mar, pô, que legal, bonito, tal, não sei o quê, bate foto, manda foto para a família, bate selfie, né? Muito legal. Um dia lindo, maravilhoso. Outra coisa é essa segunda, que você vai e vai entrando
e vai contemplando e fazendo parte disso. A importância de ter esse biólogo, e por sinal era um professor maravilhoso, porque no final eu fui abraçá-lo, da forma como ele conseguia fazer, né, ele dava a informação científica e depois fazia ela no dia a dia, né? Então, você vai sentindo, o meu sobrinho que estava junto comigo, ele falou assim, cara, nós somos muito pequenos dentro desse espaço que a gente está. Tinha Xaxim que era, cara, o dobro do tamanho da gente, né? E aí a gente foi observando as coisas, o riacho que tinha que atravessar, e aí uma outra coisa interessante, tá? Fazendo uma comparação com a vida. Nós estávamos em torno de 15 pessoas. Ninguém se conhecia, a não ser eu, a Carmen, o meu sobrinho, o meu sogro, que é jovem ainda, ele tem 91 anos. E como foi a interação das pessoas conforme a gente foi entrando na trilha e observando aquilo tudo, observando no que estava sendo falado, né? Interagindo naquilo. Cada vez que ele parava num determinado lugar, ele pegava uma folha que fosse, entregava, e assim a gente ia participando disso. A trilha começou com 2 pessoas ajudando as pessoas a passarem pelo riacho e terminou com todas as pessoas que estavam participando da trilha auxiliando uns aos outros. Quando nós chegamos ao final da trilha, tinha uma cachoeira, que aí foi a cereja do bolo, como se diz, né? Maravilhoso assim. Então essa vivência não é uma vivência de simplesmente eu estar chegando aqui para você e falar, fiz uma trilha lá em Urubici, trilha maravilhosa, pô, a gente entrou pelo meio da floresta. Outra coisa, talvez eu não consiga, até eu falei isso para a Yara quando eu conversei, né, com a minha, eu estava, nossa, maravilhado com tudo assim. Se eu contar para vocês, se eu trouxer uma foto, se eu passar um filme aqui, vocês vão ter uma sensação completamente diferente da que eu tive. Então, se cada um de vocês entrar numa trilha, entrar numa floresta e fizer uma contemplação, a segunda pessoa que vai vir com uma visão dela, diferente, mas num único sentido, de estar vivendo a vida como um todo, com tudo que tem aquilo em volta, contemplando tudo aquilo. Então aquilo talvez seja o espírito voltar para a sua origem, quando ele entra numa floresta ou em qualquer lugar, que ele contemple isso, que ele se sinta bem. Se sair de casa e for até a ponte, por exemplo, da lagoa, sentar naquele gramado maravilhoso, botar uma toalha ou uma cadeira e ficar observando toda aquela parte da lagoa, isso vai encher a gente de energia. A gente entra aqui no centro, num primeiro momento, quando você abre essa porta, que você adentra aqui, você passa, entra. Vai lá, toma um passe, ouve a palestra e tal. Num segundo momento, você entra e começa a observar que você não está sozinho. Aí você já não começa a ver, não são as pessoas na matéria que estão aqui, você já começa a sentir um ambiente completamente diferente, uma energia completamente diferente. Aí a vida fica lá fora, os problemas ficam lá fora. Ou a gente traz alguns, leva lá para a salinha com o irmão Teodoro, ou com o japonês, ou com o cardiologista, resolve algumas coisas, senta aqui maravilhado, toma um passe, sai, começa a pegar o trânsito, não sei o que, a coisa já volta, mas a gente vai estar aqui novamente para buscar essa energia, para absorver isso. Então, quando a gente entra nesse ambiente aqui, nesse ambiente de luz, de energia pura, de pessoas que estão para nos auxiliar e a gente também contribuindo para isso, nós temos a mesma sensação quando nós entramos numa floresta e que recebemos toda essa informação fazendo parte do que é a nossa vida. Então, quando a gente traz essa sensibilidade, qualquer lugar que seja, eu citei a questão da trilha, porque ela me fez um efeito muito grande. Mas em qualquer momento que a gente possa fazer isso, a gente traz para junto da gente a lei,
a lei divina, a lei de Deus. Se a gente pegar a floresta, a gente vai ver que ela está sempre presente. É a reprodução, é o trabalho. Ele citou uma coisa muito interessante que eu não sabia, que a partir do momento em que você põe o pé dentro de uma floresta, a última árvore que está presente nessa floresta já está modificada por aquele processo que você fez, porque ela vai se interligando através dos líquens, através dos... Agora me faltou a palavra... dos fungos. Tá? Então a gente não tem noção disso até que alguém abra esse conhecimento para a gente. E aí a gente começa a fazer parte disso. Mas mesmo sem ter esse conhecimento, mesmo sem a gente não ser espírita, quando se entra num centro, numa casa de luz como essa, a gente de alguma forma é sensibilizado, é fortalecido. Embora a gente ao sair venham as atribulações, os obstáculos, as dificuldades, mas está lá na gente. Está ali na consciência, a lei divina, a centelha divina do nosso Criador. Está sempre junto com a gente. A gente só precisa fazer o quê? Dar uma tritada para ela acender um pouquinho mais. E aí se fortalecer. Às vezes ela dá uma apagadinha e tal, parece que a gente faz, né? Mas depois a gente se acende, se cria de energia. E depois que a gente terminar a nossa reflexão, o irmão Teodoro vai reunir todo mundo aqui, nós vamos receber essas energias que vêm do espaço e que vão fortalecer cada vez mais o nosso espírito e a nossa matéria. Preparem-se para os próximos 10 episódios dessa série. Não percam. As leis divinas. Obrigado, gente. Obrigado pelos sorrisos. Obrigado pelo acolhimento sempre de vocês, dessa energia tão boa, né, de abraçar essas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmão Teodoro. Obrigado, irmão. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado.